Hello, everyone, and welcome to the 149th Global Health History Seminar. It's a pleasure to be here, and it's a pleasure to host this event in collaboration with Fundação Oswaldo Cruz in Brazil, our long-standing partner, and with whom we've organized many of these seminars in the past. Today, we're going to be looking at the theme of women in the history of tropical medicine. And I have the pleasure of welcoming scholars from Fundação Oswaldo Cruz, Luís Otávio Ferreira and Poliana Valente, and also a colleague from the University of Oxford, Samantha van der Slot. This seminar is being organized as a collaboration between the University of York's Center for Global Health Histories and Fundação Oswaldo Cruz in Brazil, Fiocruz. And I have as my co-chair Denise Pimenta, who's a colleague at Fundação Oswaldo Cruz in the state of Minas Gerais. Our goal with this project is to reflect about silences and neglected areas in the history of tropical medicine. And we focus in particular on the role of women, a role that has been often underplayed, unrecognized, silenced, and even suppressed in some cases. And we're particularly interested in exploring the role of women from non-Anglophone contexts, from non-hegemonic contexts, in an attempt to decolonize the history of tropical medicine and the history of global health more generally. So I think all the ingredients are there for a very interesting set of presentations, which will be followed by Q&A. You can participate in this discussion by using the chat function on YouTube. We welcome your questions, which will be transmitted to our panelists. Also, in keeping with our vision of decolonizing global health and the historiography of tropical medicine, we're having a bilingual seminar today. So two of our speakers are going to be presenting in Portuguese, although the slides will be in English so that everyone can understand. Our third speaker will present in English. So we hope to have a very participated and very engaging set of conversations. And without further ado, I'm going to pass on to my co-chair, Denise Pimenta. She will add some of information about this project and what we want to achieve here. Denise? Hi, good morning, everyone. It's a pleasure to be here. Thank you, João. Thank you all for being here with us. It's so we've been collaborating for some years now, and the idea of talking about women in tropical medicine was from a project that we had here at Fiocruz. I don't know if you guys are aware, but Fiocruz is part of the Ministry of Health here in Brazil. It's a centennial. We've had our 120th anniversary, and there's a lot of research in the history of medicine, of science, and we have a historical unit dedicated to the study of the history of science, which is called Casa Oswaldo Cruz, and it's where Luís Otávio is from. So in the past 4 or 5 years, we've been collaborating with Casa Oswaldo Cruz and with the history of tropical medicine in general. And after a while, we've noticed how women, the absence of, as João stated, the absence of women. So there's a lot of research in Rio de Janeiro, and we started bringing this to the unit where I and Poliana are from, which is Fiocruz, Minas Gerais, which is another state in Brazil, in Minas Gerais. So it's a huge pleasure to be here together and start this conversation, because there's some, as our panelists will talk about, there's so little literature in this area. So we've been putting together some ideas in general in global health and in Brazilian history in general. So I'll get back to our talkers, so we have a lot of time for questions and discussions. Thank you.
So I thank you, Denise. I was then without more introductions, and I think I'll leave it to our speakers. So beginning with our first speaker, Samantha van der Sloot from Oxford University. Samantha, the floor is yours. Hey, thank you very much for having me, João and Denise and Arnab and the other organisers. I'm going to share my screen now and get on with the presentation. Okay, brilliant. So thank you for inviting me. So I've been asked to talk about women in the history of tropical medicine, and as you might have guessed, they've had quite an invisible presence, and I've come across this from looking at the development of the category of neglected tropical diseases, which really began with my PhD on the topic. So to move on to the first slide. I'll give you a quick outline about what I'm going to cover in this presentation. So I want to talk about neglect within this grouping of tropical diseases, where the historical origins are during colonialism, and then post-colonialism, how the focus was on training the next generation of scientists, and then continue on to talk about scientific progress for tropical diseases, and that included an advocacy campaign and the involvement of scientists who led that. And I'll also cover where the Nobel Prizes have been in this area to show where the recognition has been really for tropical disease science, and also give country examples of where I think women have been present but not really reflected very well in the literature and in how they've been acknowledged. And then I'll end with a discussion about women in tropical medicine, what the leadership roles have been, and women in tropical medicine today. Okay, so to begin with the tropical disease grouping, so I've looked at tracing a genealogy really of neglected tropical diseases from being this strategically important group for European colonializers in the 19th and 20th centuries. And this group of diseases, their importance was to enable imperial rule, to allow for economic exploitation and settlement. But on the downside, for endemic countries, this wasn't really advancing their scientific capabilities and not concentrating on health system provision and universal health provision. So the term neglected tropical diseases was coined in the early 2000s, and it's really been a global health success story, and a way for the group of diseases to receive growing policy attention and resources. So if we go back to the historical origins, Patrick Manson, who was a British physician and also the founding director of the London School of Hygiene and Tropical Medicine, he's been credited with really grouping together this list of tropical diseases and providing their tropical characterization, not to be based on an idea of climatic diseases, but an idea that these diseases could be dealt with through scientific advancement. And if we look at one of the early meetings of the International Congress on Tropical Medicine, you can see it's very male and very white. I mean, there's a couple of women dotted in, but it's not clear who they are. At the front listed is Patrick Manson and also probably Ronald Ross and Laveran, and these are people who are seen as the big figures in tropical medicine. At the end of colonialism from the 1970s onwards, there was a focus on reinventing this group of diseases that were seen as part of the colonial project. And this included the WHO program, a special program on research and training in tropical diseases, and the Rockefeller Great Neglected Diseases of Mankind program. And you can see here this
this quote by Kenneth Warren, who was the head of the Rockefeller program, that the idea was to bring in new scientific techniques and to re-establish the focus on this group of diseases that had been left out of the limelight, really, and to use new tools of biotechnology. It also was a focus to encourage scientists from the global south to be trained and have their capabilities increased. So you can see this kind of change in demographic in the people that were attending the Rockefeller Foundation G&D program. Something else to note at the time, even though Kenneth Warren was the head of this program, he also published a very influential paper with Julia Walsh, advocating for selective primary healthcare. And this has been a very influential strategy for really using resources in a way that target a cost-benefit idea of global health. So with the neglected tropical diseases, behind this advocacy campaign were three scientists that have been really pinpointed as driving the increasing attention into that group of diseases again. So scientists including Peter Hotez, David Molyneux, and Alan Fenwick. I think as figureheads, they probably represent that that same kind of white male scientists that we're used to seeing in tropical medicine. And also reflected in Nobel Prizes, if you look at kind of the countries that were represented, it was only by 2015 that we saw the first women receive a Nobel Prize for research in a tropical disease, malaria, and that was Yu Tu. And also Satoshi Omura from Japan. But before that, it was very much a Eurocentric exercise. So I very much focused actually during my PhD research in China and Brazil. And I was quite keen to look for examples of endemic country scientists and their involvement in scientific advancement. And obviously, Tu Youyou, she's been brought to attention through her receiving the Nobel Prize for her work on artemisinin, which is a therapy for malaria. But also another figure, Tang Feifan, is quite neglected in the story, and he isolated the agent for trachoma, but he's been pretty much forgotten in history. Also in Brazil, what I was quite keen to, I mean, this is something that you'll know quite well about, but Chagas and Cruz and their involvement in tropical medicine in Brazil were very key figures, but are not very well reflected in the histories of tropical medicine because of the focus on Europe and European scientists. But that's definitely changing, and research from Casanova et al. Is reflecting how today in Brazil, many of the Brazilian infectious disease specialists are young female doctors. And we see with Selena Turci, she discovered the link between Zika and microcephaly, and she's an example of now a female scientist who has reached mainstream awareness. I think probably the most famous example more recently is Alice Ball, who is was an African American and working in Hawaii, and she'd pioneered leprosy treatment, but her work had been stolen by her supervisor after her death. She's been recognized more recently, having her name put onto the outside of the London School of Hygiene and Tropical Medicine on their wall. And this was part of an initiative to make sure that women were highlighted as pioneers of public and tropical medicine.
And so this has attracted some attention because she'd found a treatment for leprosy when really nothing had existed in the early part of the 20th century until there was a more effective treatment in the 1940s. And this has been represented now in a short film called The Bohr Method. But it's been quite late until she's actually been recognized. In the last few years, we've seen more media articles about her and also this coverage in film. Okay, so what I wanted to discuss through these examples, I think the example of Alice Ball in Hawaii is showing how it's important how history is told and how renewed interest can be garnered through revisiting where the women have been in scientific development for tropical medicine, and their contribution, which has been invisible in the past, is being made visible. And there's been quite an interest in doing this in a number of other fields. We see with space exploration, the contribution of women, including Katherine Johnson, the NASA mathematician, and Margaret Hamilton in her software engineering work to allow the Apollo missions to happen. So it's happening across the sectors, and it's something that we've seen now in tropical medicine as well. But I also want to return to the Brazil and China examples. So with Tu I think at the time it was unusual for a woman to have such a prominent role in science, and this was in the 1950s and 60s. And under communism, actually, she was able to have a role she might not have had in a different situation. Also because of the communist government, it wasn't very open in terms of her publishing of this research and finding a treatment for malaria. So it was a mixed situation in this country, and I think in Brazil we can also see some similar examples where, depending on the political situation, in the past it's been both something that's promoted women's involvement but also suppressed it, and that's something that would be good to address more in the discussion. So today, what has really changed in terms of women, not just in science but also leadership roles? So in the WHO, I think we can see that this has changed quite a bit. 7 out of 11 of the top WHO positions are now held by women. Obviously, we had Margaret Chan, who was the last director, the previous director in charge of the WHO. But there are still some places where there have never been female leaders. So the UN as a whole, and also the World Bank. Within advocacy for tropical diseases or neglected tropical diseases, women take roles in charge of NGOs. So Ellen Agler is head of the N-Fund, and Carrie Stover was also the lead in charge of the Global Network for Neglected Tropical Diseases. And she actually had quite a big part, in addition to these 3 scientists that I talked about before, in raising the profile of tropical diseases and coining the neglected tropical disease label. But also through my research, I came across examples of, and this is an anecdote of a woman who'd received unwanted attention from one of her superiors, and she'd actually had to move her job as a result of it, and she might have been better reflected within the how neglected tropical disease has been portrayed as a success story, but her experiences and her involvement have been downplayed because of actually a sexual harassment suit. So that's one example of
how women had been made invisible. I think women in tropical medicine today, there are some very strong signs that things are changing. So women as a percentage of researchers have grown significantly. They're still not really making 50% of the researchers in the world, but this is increasing, although we note that they publish fewer research papers and are less likely to collaborate internationally. So I'd like to end there, and thank you very much for listening. Thank you, Samantha. That was great. It was a very good overview of the scenario of invisibility of women in tropical medicine and how that scenario may be changing in the present. I noticed from your last slide that the highest percentage of women researchers in tropical medicine publishing is in Latin America. Did I read this correctly? Yeah, so that's true. This is UNESCO data from last year, so it's showing a very promising situation, but it's also whether they're allowed to take on leadership roles and move up the academic ladder. And if you're just including participation, that's a lower bar than some of the other measures. Well, that's an interesting connection with our next speaker, who is going to speak, I believe, more specifically on Latin America and focusing on Brazil. So I'm very glad to introduce Luís Otávio Ferreira from Fundação Oswaldo Cruz. Luís Otávio is going to be presenting in Portuguese, although his slides will be in English to facilitate a broader understanding. So Luís Otávio, Oi. Oi, Luís Otávio, pode falar. Ok. Bom dia. Meu nome é Luís Otávio Ferreira, eu sou cientista social da Fundação Oswaldo Cruz e atualmente trabalho com a temática Gênero, Ciência e Assistência, no âmbito do programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde. Especificamente, eu estudo a presença de mulheres e as relações de gênero em instituições de ensino e pesquisa brasileiras, em um período específico delimitado entre os anos 1930 e 1960. Também estuda a origem social e racial das mulheres que se profissionalizaram como enfermeiras no mesmo período histórico. Em comum entre as duas linhas de investigação está a questão da educação e da presença de mulheres no ambiente acadêmico universitário como docentes, pesquisadoras e estudantes. Pode parecer estranho, a princípio, aproximar dois grupos sociais tão distintos quanto o das mulheres que trabalhavam como cientistas e o das mulheres que trabalhavam como enfermeiras. Mas, no caso brasileiro, além da coincidência temporal entre os processos de institucionalização das atividades científicas e de institucionalização da saúde pública e da assistência médica, havia uma forte afinidade entre as cientistas e as enfermeiras. Afinidade relacionada à formação escolar comum de nível secundário. Embora nem todas as mulheres que alcançaram a condição de cientista ou de enfermeira tivessem a mesma origem social, o predomínio era das mulheres brancas de classe média urbana, o diploma de professora primária, que no Brasil são conhecidas como normalistas, foi o capital escolar comum a boa parte delas. As normalistas despontavam como o grupo de mulheres mais bem preparado culturalmente para ingressar nas faculdades de filosofia, ciências e letras, nas escolas de enfermagem e em outros cursos universitários que iam sendo
implantados no país antes e depois da Segunda Guerra. Esse segundo slide aqui é a formatura, né, das alunas da principal escola de formação de professoras do Rio de Janeiro, né? Apenas para dar um exemplo de que grupo eu estou falando. Para atender às expectativas do seminário, que trata da presença de mulheres na história da medicina tropical, vou expor os resultados parciais de pesquisa sobre a presença de mulheres em instituições científicas e tecnológicas do Rio de Janeiro, Distrito Federal, capital do Brasil, nos anos 1950. São pesquisas que estão em andamento sobre a minha responsabilidade, em parceria com Nara Azevedo e Daiane Rossi. Bem, a pesquisa sobre presença de mulheres nas ciências enfrenta um problema conhecido, um problema metodológico conhecido como o do silêncio das fontes. Esse problema tem sido discutido no âmbito dos estudos sobre a história de mulheres, sobretudo pela historiadora Michelle Perrault. Embora as atividades científicas institucionalizadas produzam uma grande variedade de registros que podem ser apropriados como fonte de pesquisa histórica, nem sempre é fácil detectar nesses registros a presença de mulheres como coparticipantes. Temos desenvolvido estratégias de pesquisa que visam enfrentar o problema do silêncio das fontes, sobre a presença de mulheres atuantes em atividades científicas. Uma dessas estratégias é coletar e analisar dados quantitativos e qualitativos sobre homens e mulheres que atuavam profissionalmente como cientistas, técnicos ou estudantes em instituições de ensino e pesquisa. Na busca por documentação que possibilitasse a formação de um banco de dados sobre mulheres cientistas, nos deparamos com um inquérito publicado em 1957 pela Campanha Nacional de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, CAPES, uma agência então vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, fundada em 1951, e que era responsável pela organização do ensino de pós-graduação brasileiro. Trata-se do primeiro inquérito nacional com o objetivo de recensear a população de pesquisadores em atividades no Brasil. Na tela, eu apresento, então, os resultados relativos ao Distrito Federal, ao Rio de Janeiro, e especificamente sobre, contemplando as instituições que possuíam, né, nos seus quadros, mulheres, né? É um conjunto bastante diversificado de instituições, que vão de instituições dedicadas a estudos educacionais, a pesquisa em física e, evidentemente, também em biomedicina, né? Esse inquérito da CAPES identificou 230 instituições científicas e tecnológicas, laboratórios, centros de pesquisa, departamentos universitários, entre outros, e 3.253 pesquisadores, sendo 2.758 homens, 84,8%, e 495 mulheres, 15% aproximadamente. A maioria dos pesquisadores trabalhavam em instituições localizadas no Distrito Federal, né, no Rio de Janeiro, capital, sendo 1.001 homens, 78%, e 281 mulheres, 21%, 22% aproximadamente, né, em 65 instituições. Nesse período, somente o Estado de São Paulo possuía um número equivalente de instituições e de cientistas em atividade. Em São Paulo, funcionavam 63 instituições científicas, que empregavam 1.020 homens
que empregavam 1.020 pesquisadores, sendo 901 homens, 88%, e 119 mulheres. Quais informações coletadas no inquérito da CAPES, né, que o resumo está aí na tela, foi possível desenhar a cartografia da presença de mulheres em instituições científicas no Rio de Janeiro, na década de 1950. Os dados evidenciam e qualificam a presença de mulheres em atividade de pesquisa. Chama atenção, em primeiro lugar, a presença de mulheres na maioria das instituições científicas do Distrito Federal, né? Eram 65 instituições, e dessas 40 empregavam mulheres. Também convém destacar os nichos científicos em que havia a presença expressiva de mulheres, né? Esses nichos eram o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, né, vinculados ao Ministério da Educação, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Instituto de Seleção e Orientação Profissional, da Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Nacional de Tecnologia, vinculado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e o Laboratório Nacional de Análise, né, vinculado ao Ministério da Fazenda. Todas eram instituições estatais ou paraestatais, criadas após 1930 e que estavam diretamente vinculadas ao projeto político de desenvolvimento nacional, conhecido como Nacional Desenvolvimentismo, que deu impulso decisivo ao processo de institucionalização e profissionalização das atividades científicas e tecnológicas brasileiras no pós-Segunda Guerra Mundial. Provavelmente, as normalistas estão presentes, né, entre essas mulheres, né, que trabalhavam nessas instituições, né, sobretudo aquelas que dispunham, né, do diploma superior de matemática, geografia, ciências sociais, pedagogia e história natural. Para concluir, tratando especificamente das instituições científicas que tinham afinidade com a área de medicina tropical, e aí eu mostro aqui uma imagem do Instituto Oswaldo Cruz, na década de 50, início da década de 60, né, com o conjunto histórico e o conjunto modernista, né? Além do Instituto Oswaldo Cruz, né, haviam mulheres trabalhando no Instituto de Biofísica da Universidade do Brasil, no Instituto de Leprologia, vinculado ao Ministério da Saúde, no Laboratório de Hepatologia do Departamento Nacional de Endemias Rurais, que era uma instituição especificamente dedicada à medicina tropical, o Instituto de Biologia Animal, vinculado ao Ministério da Agricultura, o Instituto de Microbiologia Médica da Universidade do Brasil. De novo, aponta-se para o caráter estatal das instituições científicas biomédicas, um traço fundamental das instituições científicas brasileiras. A presença de mulheres trabalhando como cientistas e técnicas nessas instituições deve-se, em grande parte, ao fato de se tratar de um tipo de serviço público, que oferecia condições de acesso via concurso, contratações ou através de bolsas de estudo e pesquisa oferecidas pela CAPES, né, ou pelo CNPq, né, que eram as duas agências, ainda são, né, as duas agências que apoiam a ciência e a pós-graduação no Brasil. Com o avanço da pesquisa, pretendemos recolher informações sobre a formação universitária das mulheres que trabalhavam nas instituições biomédicas e, mais especificamente, na área de medicina tropical, né? Por enquanto, o que sabemos é que havia médicas, químicas, farmacêuticas, biólogas,
mas não sabemos ainda se a medicina predominava ou se novas carreiras universitárias, como história natural, química, farmácia, entre outras, impulsionavam a presença de mulheres nas carreiras científicas e biomédicas, né? Para concluir, né, de novo aqui um exemplo, né, de uma imagem de mulheres no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que possui um quadro bastante expressivo de mulheres, né, que o famoso computador dos anos 70, né, o UNIVAC, né, e elas operavam esses equipamentos. Aqui uma imagem de mulheres fazendo o famoso curso esqueci o nome. O curso que o Instituto Oswaldo Cruz oferecia para a formação, inicialmente em saúde pública, e depois esse curso foi desdobrado em vários cursos, né, em várias disciplinas, né? São a imagem dos anos 50 também, né? Bem, é isso. Muito obrigado. Vou terminar minha apresentação aqui. Obrigado, Luiz Otávio. Obrigado, Luiz Otávio. Thank you very much, Luiz Otávio, for your presentation, which was a bird's eye view of the scenario of participation of women in Brazilian science in the 20th century, an ongoing project which is unearthing very interesting data on the participation of women in Brazilian science. And interestingly, how the participation of Brazilian science, of women in science, is also connected with their role as practitioners, be it nurses or doctors. So very interesting results of this research. Thank you. Obrigado. Without further ado, I'm going to give the floor to our final speaker, also from Fundação Oswaldo Cruz, Poliana Valente. Poliana, over to you. Olá, João. Então, como o João disse, eu sou Poliana, pesquisadora da Fiocruz, Minas, e também professora da Universidade do Estado de Minas Gerais. E vou aqui apresentar para vocês parte da minha pesquisa de pós-doutorado. Bom, o meu pós-doutorado é desenvolvido na Fiocruz Minas, com supervisão da professora Denise Pimenta, e nós procuramos, de alguma maneira, mapear a atuação das mulheres no campo das ciências e da saúde, né, que, como o Luiz Otávio disse, né, é marcado por silêncios e invisibilidade. Aqui nessa apresentação, me interessa particularmente, né, apresentar, de forma geral, a atuação das mulheres no campo da medicina tropical, na interface com a educação e saúde, né, e entre os anos 1950 a 1980. E aí, eu penso esse recorte do pós-guerra, né, já que é um momento em que o mundo e o Brasil comemoram vitórias contra as doenças de massa e marcam a saúde como um elemento importante para o desenvolvimento tecnológico, industrial. E aí, para isso, né, nós investigamos, assim, para compreender o perfil dessas mulheres atuantes na medicina tropical no Brasil, nós analisamos, dentro desse período recortado, 3 importantes periódicos dentro do campo da medicina tropical, que são a revista Memórias, do Instituto Oswaldo Cruz, a Gazeta Médica da Bahia e a revista de Malariologia e Doenças Tropicais.
Nesse levantamento, observa-se que são as mulheres com trajetória, que essas mulheres que publicam nesses periódicos, né, elas têm trajetórias bem peculiares, né, pertencem à classe média, a famílias tradicionais, e isso só vai se transformar, o perfil étnico-social dessas mulheres só vai se transformar a partir dos anos 1980, né, com o processo de redemocratização do Brasil e com políticas de ampliação de acesso às mulheres no campo da educação, especialmente na universidade, e também, como o Luiz disse, né, nos próprios concursos para as instituições públicas. Então, as primeiras mulheres ou os primeiros artigos com autoria feminina nesses periódicos se dá no final dos anos 40, um pouco antes do que recortamos, e começa, né, paulatinamente a crescer em 1950. Nas primeiras publicações, elas assinam em parceria com homens, geralmente esses parceiros são mentores intelectuais, ou seja, orientadores, mas também, por vezes, marido ou pais. Com o tempo, elas começam a publicar sozinhas, né, ou com coautoria feminina. E aí, vendo os temas que elas mais publicam nessas revistas, se destaca em todos as revistas o tema da parasitologia e da entomologia, muito pensando a questão da doença de Chagas, também da malária, e especialmente da esquistossomose, né? E, como vocês podem ver, apenas a revista aqui de malariologia tem especificamente artigos que vão tratar do tema da educação e saúde na medicina tropical. Mas, aprofundando a leitura dos textos, a gente pode observar que a produção feminina em parasitologia, de alguma maneira, vai tangenciar o tema da educação e saúde, porque elas estão propondo tratamentos para além da medicação, mas pensando um tratamento que observe as questões sociais, políticas e econômicas. Além disso, né, esse número aparece tão marcadamente na revista de malariologia, porque ela pertencia ao Departamento de Endemias Rurais no Brasil, o DENERU, que era responsável pelo desenvolvimento de campanhas no controle de doenças infecto-parasitárias. E aí, dentro do DENERU, nesse departamento, eu destaco a atuação aqui da pesquisadora Hortência de Holanda, e por isso eu aproveito um pouco a trajetória dela para pensar a atuação das mulheres na medicina tropical, na interface com a educação e saúde. A Hortência de Holanda, ela vai se destacar como uma das pioneiras na introdução de campanhas contra doenças tropicais, com uma nova mentalidade dentro do DENERU. Ela assume nos anos 50, e havia nesse período muito uma empolgação com o tratamento dos DDTs, para a malária, que funcionou muito bem para a malária, mas não funcionava para a esquistossomose, por exemplo, né? Então, ela vai propor uma nova abordagem para além dos DDTs, né? E a sua trajetória, né, vai seguir a rigor o padrão de mulheres atuantes nas ciências no Brasil, né? Ela nasceu em Corumbá, de uma família tradicional, no estado do Mato Grosso do Sul, no ano de 1917, ela vai se formar no colegial, ela já vai ter uma experiência, uma trajetória ligada ao campo da nutrição, ela se forma em técnica em nutrição e vai se tornar enfermeira da Cruz Vermelha através de um estágio. E na década de 40, no início da década de 40, ela vai para o Paraguai, com o marido, a convite do Ministério das Relações Internacionais, e lá ela vai começar a viver mais de perto essa experiência da puericultura e também da nutrição. E ela vai ter toda uma especialização dentro desse campo
da educação em saúde, com várias experiências em instituições nacionais e pelo mundo, né? Aqui nesse mapa, eu coloco um pouco essas andanças da Hortência de Holanda. Eu imagino que são essas experiências, né, que ela passou por esses diferentes lugares no mundo, que vão lhe render repertório para propor uma educação sanitária menos hierárquica, com foco não apenas nos vetores e também na medicação, né? E eu destaco aqui a sua atuação na OPAS, na FAO e na Organização Mundial da Saúde, onde foi estagiária e estudou programas de esquistossomose e malária na Itália, no Sudão, Uganda, Tanzânia e também no Egito. Mas, né, afinal, qual é a concepção de educação e saúde construído por Hortência de Holanda, né? Eu penso que a experiência em Minas Gerais com a campanha de esquistossomose e também nas regiões de Varjão e Mandacaru foram fundamentais para esse modelo, né? Nessa atuação profissional, seja no CESP, como eu coloquei aqui em cima, em 1947, seja no DNERU a partir de 1954, ela vai receber apoio de importantes médicos sanitaristas, e eu vou destacar aqui o Samuel Pessoa, o qual foi um grande parceiro da Hortência de Holanda, e aqui eu botei algumas imagens, né, dessa região de Varjão e Mandacaru, onde Hortência pôde trabalhar com essa perspectiva da educação em saúde. E aqui, já nesse slide, né, eu mostro qual era o esquema que ela propunha em educação em saúde, né? Ela pensava que deveria haver uma equipe multiprofissional que contasse, além de médicos, pudesse contar com as enfermeiras, educadoras sanitárias, epidemiologistas, psicólogos e cientistas sociais. Ela diz que essa equipe multiprofissional deveria passar por um treinamento que ela vai chamar aí de desaprendizado inicial, onde essa equipe vai reconhecer os problemas locais e vão olhar para o problema da doença e da saúde com uma visão ambiental, levando em conta as questões sociais, econômicas. Depois disso, né, desse reconhecimento, há um desenvolvimento de técnicas de interação social. Ela vai se colocar contra esse material de divulgação de ciências, cartilhas educativas que falam e não dialogam efetivamente com a população, que ela não participa. Então, ela vai dizer que essas técnicas vão proporcionar dinâmicas de interação entre o agente de saúde e as comunidades, e nesse processo a comunidade deve se engajar efetivamente, participar da tomada de decisões, para que, diante do problema da doença, pudesse se propor soluções, né? Sempre uma solução integrada, e por isso ela vai chamar esse conceito como uma saúde como compreensão da vida, e é esse nome que, inclusive, ela vai dar à obra mais importante da sua carreira. Aqui eu coloco também algumas fotografias da trajetória da Hortência de Holanda. Essa primeira fotografia é de uma experiência em Minas Gerais, no final dos anos 40, Vejam aqui na fotografia que a Hortência é a única mulher entre todos os homens, né? Era sobre uma experiência de educação e saúde na escola. Ela advogava que essa educação e saúde na escola devia ser na interação e na cooperação com as igrejas, com os postos de saúde, com a comunidade, que não fazia sentido uma educação apenas restrita ao ambiente escolar. Essa segunda fotografia
a gente tem o Mário Pinotti, que era o diretor do Departamento de Endemias Rurais, e aqui as educadoras sanitárias de Varjão, e aqui vejam que a gente já tem uma presença mais representativa das mulheres. Aqui na terceira fotografia, nós temos a Hortência de Holanda falando para um grupo de alunas do Varjão, porque elas davam também cursos de costura ou de artesanato, para que essas mulheres pudessem também desenvolver alguma renda e melhorar a sua condição social. Aqui é uma festa popular dentro do Varjão também, organizado pela equipe familiar, que é essa outra equipe, porque o trabalho no Varjão era dividido por diferentes equipes, né, de educadoras sanitárias, ligadas à saúde, ligadas à formação técnica. E, por fim, né, eu digo que para a Hortência de Holanda, né, tratar as doenças infectoparasitárias sempre devia aparecer a abordagem da educação e saúde, não como uma atividade ou um programa, mas como uma atitude, um método, né, para o desenvolvimento efetivo da saúde e também superação de dramas sociais, políticos e econômicos. E posso dizer que ela não é a única dentro desse grupo, né, que existia um coletivo de mulheres, e por isso eu coloquei como a última fotografia aqui da minha apresentação, a Angelina Garcia, que foi uma grande parceira de Hortência de Holanda, e dizer que a gente precisa efetivamente conhecer, investigar quem são essas mulheres e dialogar esses modelos também com questões que nos aparecem aqui na atualidade. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigado, Poliana. Thank you, Poliana, for your fascinating presentation, and thank you for bringing to light, at least letting us, telling us so much more about the remarkable trajectory of Hortência de Holanda, who, as you've mentioned, is one among many other women who have done remarkable work in Brazil throughout the 20th century and beyond, and even today are doing remarkable work. So so that was fascinating. I was very much interested. I didn't know about Hortência de Holanda, so I'm very much interested in knowing more about her. So thank you for that. I think we already have some questions from the audience. So if the speakers agree, we can move on to the questions from the audience, unless there's anyone wants to add anything. If anyone wants to chip in before we move on to the questions. So if everyone's okay with that, and we can start with the questions from the audience, of which there are already some. So for Professor Luiz Otávio, some people from the audience have praised the sources that you used. One of our audience members, Maria Regina Cotrim Guimarães, a dear colleague, has reminded us that was the curso de aplicação do Instituto. And she has asked whether anyone had any data about the role of Agnes, who traveled through Brazil with Evandro Chagas, with whom she lived. Agnes is in several photos that I don't think that her role was only of wife. So, traduzindo para português, pergunta para o professor Luiz Otávio, da sua colega, imagino que seja colega, Maria Regina Cotrim Guimarães, que pergunta se alguém teria um dado sobre o papel da Agnes, que viajou pelo Brasil com Evandro Chagas. Oi, Maria Regina. Eu especificamente sobre essa não sei se médica, talvez, né? Eu teria que consultar o nosso banco de dados, né? O que nós temos no momento é
um levantamento de todas as mulheres que frequentaram os cursos, né? Não só o curso de aplicação, que funciona até mais ou menos final da década de 40, né? E depois dos outros cursos, né? Bacteriologia, enfim, é um elenco bem extenso de cursos que foram oferecidos nos anos 50 e 60, né? Eu teria que consultar, assim, de cabeça, de memória, eu não posso responder. Mas se ela fez o curso de aplicação, provavelmente haverá registro sobre ela, né? Um detalhe interessante sobre a presença de mulheres no curso de aplicação, um detalhe importante que tem a ver com o perfil que da Hortência foi apresentado pela Poliana, é justamente que uma parcela bastante significativa dessas mulheres não eram médicas, né? Elas tinham formações muito diversificadas, mas a medicina não predominava. Elas eram biólogas, né? Algumas enfermeiras, mas muitas farmacêuticas, né? Outra característica interessante é que, algumas vezes, elas nem possuíam o curso de nível universitário, elas eram ainda secundaristas e eram levadas para o curso de aplicação ou para os outros cursos pelos professores das escolas secundárias onde elas estudavam, né? Algumas pesquisadoras que fizeram carreira no IOC começaram dessa maneira, né? Elas fizeram curso sem ter ainda a graduação, né? Mas eu vou verificar, Maria Regina, e se eu tiver informação sobre a Agnes, eu repasso para você. Obrigado pela pergunta. Denise, você deu uma informação sobre a Agnes. É que eu estou acompanhando aqui o chat no YouTube, e o Momen explicou que a Agnes foi autora e coautora de diversos trabalhos com leishmaniose também, Chagas. Então, tem aí algumas curiosidades sobre ela. Eu vou aproveitar aqui que já tô falando, Luiz. Eu achei muito interessante o papel do Estado para essas mulheres no Rio de Janeiro, a inserção dessas mulheres por meio de concursos públicos e por meio das bolsas, né, como você mencionou. Eu queria que você discutisse, se tivesse mais alguma questão. Assim, achei muito interessante essa questão do papel do Estado para a inserção das mulheres nessas carreiras. Assim, achei muito curioso, se você pudesse falar um pouquinho mais. I'm just going to translate my question to Luiz Otávio, because he mentioned the importance of the state in putting women through different funding agencies and como é que fala concurso, João? Agora eu esqueci. Well, it could be public procurement for public positions. Yeah. The importance of the state in the insertion of women in. So if Luiz Otávio can speak a little bit about this. Bem, Denise, eu considero que o papel, né, do Estado ou das instituições públicas está relacionado primeiro ao próprio projeto, né, nacional desenvolvimentista, né, o famoso projeto varguista, né, que se implementa um pouco antes e depois da Segunda Guerra Mundial, né, que empreende uma grande reorganização, né, da estrutura burocrática, né, do Estado brasileiro, né? Via de regra, né, o Estado brasileiro, da forma como ele está organizado hoje, ele foi organizado nesse período, né? O que se tenta hoje é justamente desmontar essa estrutura estatal, né? Que, por exemplo, na área das leis trabalhistas, né? A reforma trabalhista, ela tem
a sua origem nesse período. Mas, especificamente, com relação à presença de mulheres, esse período é o período, então, que se organizam as universidades, né, públicas, né, as agências de fomento, de apoio à ciência e à tecnologia, a agência que eu falei, que eu citei, a CAPES, né, de apoio ao aperfeiçoamento do pessoal de nível superior, né, a formação dos professores universitários, é isso que era o papel da CAPES, né, ainda é, de certo modo, né. E também a organização da estrutura de assistência e de saúde pública, né, e essa reorganização do Estado, ela vai demandar quadros, né? Ela vai demandar quadros para o preenchimento dessas novas funções técnicas, de gestão, de ensino, de pesquisa, né? E isso cria uma oportunidade ímpar, né, na história, vamos chamar aqui, história social das mulheres no Brasil, evidentemente para um grupo específico de mulheres que eu me referi, né, e que o caso da Hortência exemplifica, mulheres de classe média ou da própria elite, né, um tipo bem específico de escolarização secundária, né. Então, essas mulheres, né, que eu chamo de normalistas, estavam habilitadas, né, para participar desses concursos ou para serem recrutadas, né, nas faculdades, né, pelos professores. Esse era um mecanismo básico, né, para irem fazer cursos ou ir fazer estágios e começar a trabalharem nas instituições, né, de pesquisa. E lá elas vão sendo profissionalizadas, né. Para concluir, enfim, nesse período não existe ainda uma ciência profissional no Brasil, né? Isso está sendo organizado, né? Então, os arranjos, as maneiras como elas são inseridas, varia muito segundo as instituições, mas o concurso era um mecanismo bastante interessante, porque ele, enfim, não é que eu estou fazendo aqui a apologia da meritocracia, né? Mas colocava as mulheres e os homens em condições, vamos dizer, relativamente simétricas, né? Se é que isso é possível. Obrigado. Obrigado, Luiz Otávio. Luiz Otávio giving us some insights about the role of the state and public procurement services in ensuring a little bit of a more level playing field between men and women in Brazilian science, a process that was, in a way, served to ameliorate some of these disparities. If it didn't eliminate them, at least served to ameliorate them. We have another question from the audience. Samuel, hola Samuel. He salutes everyone from the panel, and he asks us a question about, and for all of the speakers, since systemic erasure is a reflection of the societal structure and the relations of power between oppressors and oppressed, what do you think could be done to, as Samuel puts it, resignify, requalify, and provoke significant change? By this, I assume that he means addressing this invisibility of women. So how do you think that, given that this invisibility is a reflection of existing power inequalities, how do you think that these power inequalities could be challenged? Perhaps could start with Samantha. Samantha, do you want to say something to this question by Samuel? Yes, thank you for the question. Very, very good, big question. So I would say it's very important to have in education a representation of women, and especially in history lessons and in science lessons as well, and look to where there are symbols of women that can be better promoted. So we've seen in the Black Lives Matter movement how statues can be used to better represent
people who haven't been represented in the past. I think also the media has a role in telling untold stories and highlighting the role of women, and they are interested in the kind of the hidden past. So this is something that has been an interest in the media, but I think we need to see more of it being an exemption and more of a norm. So to see women portrayed on a regular basis. I think also language is very important, and we're seeing with this seminar, with this workshop, that introducing the ability to have bilingualism and multilingualism will be helpful in opening the forum to people from different countries. And in global health, this could be opened up more in the positions of power, and also in having bases that are not all located in the global north. Thanks, Samantha. Poliana, alguma ideia sobre, respondendo à questão do Samuel, algo gostaria de compartilhar? Sim, eu penso que uma das estratégias é exatamente, né, um pouco também que a Samantha disse, o próprio seminário, né, de pensar essas questões da saúde global, as camadas, a questão das linguagens compartilhadas, né, que a gente possa falar em outros espaços, em outras línguas sobre essas temáticas, mas, sobretudo, uma coisa que eu tenho pensado bastante, no caso das mulheres, por exemplo, né, elas existem produzindo ciência, então, que é, de fato, um movimento de invisibilização, que a gente pode construir a partir das pistas, dos rastros que elas deixaram, construir fontes, arquivos, para que essas histórias sejam contadas. É uma possibilidade também, os nossos trabalhos, de recuperar, de alguma maneira, essas histórias, né, ou essa estrutura que é feita para invisibilizar algumas camadas, né? A gente está falando de mulheres, mas a gente sabe que são outras camadas também, étnicas, por exemplo, né? E eu acho que é isso um pouco que uma participante da audiência, a Rita Marques, olá Rita, que ela fala exatamente isso, que seminários como este ajudem e as pesquisas que a Poliana e Luís Otávio estão fazendo, entre outros, estão estimulando a pesquisa para revelar exatamente o trabalho dessas mulheres. Luís Otávio, alguma observação relativa à pergunta de Samuel sobre como mudar isto? Eu sei que na sua apresentação você falou da questão do silêncio das fontes, não é? Parece que há mais problemas, não é só o silêncio das fontes, existem estas relações de poder bem sedimentadas. Como superar essas relações de poder? Bem, enfim, essa questão do silêncio das fontes, né, na verdade, hoje se constitui, né, assim, não, o problema é que nós, eu, a Nara e a Daiane, estamos, vamos dizer assim, explorando, né, no sentido de obtermos elementos para produzir uma narrativa sobre a história das ciências no Brasil que não invibilize, né, a presença das mulheres, porque, de fato, elas estavam presentes, né? O inquérito da CAPES, ele é bastante surpreendente, né? Enfim, ele dá um retrato do que era a comunidade científica brasileira nos anos 50, né? Não é um retrato completo, né? Mas é uma amostra bastante representativa, e talvez eu acho que não deveria haver mais do que aquilo mesmo que o inquérito revela, né? Então, a comunidade formada de aproximadamente 3.000 indivíduos, né, atuando profissionalmente, né, em instituições públicas, eu quero enfatizar esse ponto, né? E desses 3.000, aproximadamente quase 20%, são 500 e poucas, são mulheres, né?
Em algumas instituições, a presença de mulheres não se trata de uma questão meramente quantitativa, se trata de uma questão de inserção de mulheres em áreas que, enfim, a gente acha que elas estão ausentes. Por exemplo, o Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, era uma instituição, enfim, né, um instituto de produção de tecnologia, chamaríamos hoje de inovação, né? A presença de mulheres lá é enorme, né? Elas pareiam, né, com os homens, né? Então, a questão da invisibilidade, ela é uma questão, né, evidentemente, política, né? Enfim, a Poliana falou uma coisa importante, né? Que quando começamos a analisar a presença das mulheres, por exemplo, através da produção científica, que é o que a Poliana fez, né? Ou em parte, né? O trabalho dela não é só isso. Revela-se esses arranjos, né, onde as mulheres publicam com seus professores, publicam com seus maridos, né, mas também publicam entre elas, né. Então, a gente tem que descobrir estratégias de torná-las visíveis, né, acessando fontes, vamos dizer assim, né, pouco exploradas, né? Por exemplo, a produção científica, né? Esse trabalho que a gente tenta fazer de fazer grandes bancos de dados, né? Onde você vai recolhendo informações, né? E aí você vai quase que reconstituindo, né? Trajetórias, né? Acumulando informações sobre elas, né? Eu acho que isso esse método, vamos dizer assim, né, ele é um método, assim, de certo modo, que pode se aplicar para além das fronteiras institucionais e das fronteiras nacionais, né? Enfim, isso ajudaria muito a gente entender não só a origem social, a formação escolar, mas também a movimentação delas, né, pelo mundo, né? Pelo mundo científico, pelo mundo acadêmico. Eu acho que tanto o trabalho da Samantha quanto o trabalho da Poliana, né, fazem isso, né? Mostram o movimento delas, né, e como que as mulheres estão integradas a esses macroprocessos, como, por exemplo, da organização da medicina tropical no período do pós-guerra, né? É isso. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Luis. Thank you. We have two questions here from the floor. First, from Luis Gustavo. Olá, Luis Gustavo. Luis Gustavo is with Brazilian Federal Institution of Therapists, a Federação Brasileira dos Terapeutas, FEBRAT. And he asks, why don't non-medical institutions create interdisciplinary chambers together with public authorities, because there are some difficulties or obstacles to ACT that privilege natural therapies and the primary health role of natural therapies. So the question, I imagine that's a question that, you know, you can see if any one of you could answer this, the role of non-medical institutions in this context. And also a question from Rodrigo Lima. Olá, Rodrigo Lima, to Poliana, and he asks whether he asked if Dr. Hortência Holanda made some criticisms to the ways in which puriculture in Brazil was related with the eugenic perspective in the period that she lived, particularly after World War II. So how did Dr. Holanda position herself in relation to this eugenic perspective? So perhaps we could start with you, Poliana. Do you want to take some time to think? Up to you. Yeah, you good? Okay.
Sim, posso começar, então vou responder, começar de trás para frente, respondendo a pergunta do Rodrigo, né? A Hortência de Holanda, ela vai tecer profundas críticas ao conteúdo de puericultura, especialmente pelo formato como ele era pensado, né? Então, dentro das escolas, ela vai dizer que, inclusive, achava um pouco absurdo e desnecessário, no sentido de que ele era um tanto determinista, aquele conteúdo, e não dialogava com outras instituições e outros espaços de convivência, né, do indivíduo. Ela não vai falar especificamente da questão da eugenia, mas ela vai dizer, né, que pelo menos os conteúdos de puericultura eram como moldes, né, que um pouco tentava abraçar o indivíduo dentro de um formato, de uma forma, de um tipo ideal de como cuidar do corpo, da vida, ou seja, uma formatação daquele corpo, né? Talvez isso tenha alguma ligação, né, com essa perspectiva eugenista, e aí, então, podemos dizer que há uma tendência a criticar essa perspectiva eugenista, né, pós Segunda Guerra Mundial. Ela propunha, né, que fosse, inclusive, substituído ou compartilhado esse conteúdo de puericultura com questões ligadas à formação técnica, bem como questões de nutrição, era uma questão que ela estava muito interessada, né? O tema da alimentação é um tema importante nas agendas dela. Acho que é isso, assim. Me desculpa, Rodrigo, se eu não respondi. E, em relação à primeira pergunta, eu acho que cada vez mais, né, pensando o caso brasileiro, né, há uma ampliação, especialmente do SUS, né, da compreensão dos profissionais de saúde. Então, dentro das práticas complementares, a gente vai ter um universo grande de mulheres sendo cooptadas, mas ainda assim com os limites das políticas de ingresso e de inserção também desses grupos de profissionais de mulheres, né? Obrigado, Poliana. Luís Otávio, você quer falar um pouco aí alguma dessas questões, de Luís Gustavo ou de Rodrigo? Adicionar alguma coisa? Tem que ligar o seu microfone. O seu microfone está desligado. Luís Gustavo, obrigado, né, pela pergunta. Essa é uma questão, né, de a inserção de práticas, né, não médicas no sistema de saúde, né. Enfim, no período histórico que eu estudo especificamente com relação às questões relacionadas à assistência médica, né? Esse é um período onde a presença, né, dos terapeutas tradicionais, vamos chamar assim, né, foi bastante questionada, né? Assim, os anos 20, 30, 40, 50, é um período de questionamento, né? E determinados tipos de terapeutas, de praticantes de artes de curar, enfim, populares ou não, né, foram sendo, vamos dizer assim, de certa forma, inviabilizados, né? É o caso, por exemplo, das parteiras, né? Quer dizer, o Brasil é um exemplo de um caso de desprofissionalização das parteiras, né? E isso ocorre nesse período, né? Até a década de 50, as parteiras, né, formadas ou praticantes, né, elas tinham espaço dentro do sistema de assistência pública, né? E depois da década de 60, por duas razões. Uma, pela interrupção dos cursos de formação de parteiras, né, que eram chamadas obstetrizes, né, no Brasil, né, eram cursos anexos às faculdades de medicina, e também pela forte oposição que as enfermeiras vão fazer, né?
E então as parteiras, né, que em outros países, em outros contextos, né, se profissionalizam dentro dos sistemas nacionais de assistência, né, de assistência médica e de saúde pública, né, fazendo, por exemplo, esse papel de agente de puericultura, né. No Brasil, esses praticantes foram sendo excluídos, né. E eu acho que isso ainda ajuda a entender a dificuldade que há na inserção, né, de terapeutas, né, não médicos, né, no sistema de saúde brasileiro. Eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Luiz Otávio. We seem to have no more questions, but Denise has one question, so over to you, Denise. Thanks, João. This is one last question for the panelists, because Samantha, here in Brazil, we've been analyzing how, in a certain way, women are in the transition from tropical diseases to neglected diseases. We've been seeing that here in Brazil, women have had an important role in bringing in social science and the humanities into this transition of the concept. In general, before, but after Second World War in the specific. Would you find that in global health this would be an interesting aspect as well, or what's your ideas about this? It's just it's something that we've been seeing. Yeah, I'd probably want to add that I think the gendered aspect is also combined with the racial, cultural, north-south divide, the kind of post-colonial construction. So I think I think I probably talked about it in the same breath. It seems to be part of how women have been involved and how they're portrayed is where they're located in the world as well, and whether that's been in endemic countries. So that's interesting to see what. I think we lost Samantha. Samantha? Maybe she can take her camera, maybe take your camera out and it will be better. Yeah, sorry, I lost connection just then. Okay, I've taken my camera off. Can you hear me okay? Much better. Oh, now I can't. Yeah, okay, great. No, I just, the point that I wanted to make is that I think the gender distinction is very much wrapped up in a racial, cultural, and the North-South divide as well, and how a colonial and then the post-colonial construction of tropical diseases has come about. And so I think we can see some of the same constraints for women come in where tropical diseases have arisen from, the histories and also the international institutions and ways of doing things that might be constraining women, but also women from the global south. So that sounds like a very interesting project that you're working on. Can I just jump in on that, Samantha? Because your work very brilliantly looks at the trajectory of the category of the neglected tropical disease, and and as you mentioned in your presentation, it's mostly it's a process that's been dominated by white men. I'm just wondering, given the examples of what you identify, a bit of a trajectory that you identify in recent years of women becoming more active and more prominent in dealing and working with this category of the neglected tropical disease, do you envisage that the category will undergo changes in the coming
coming years as a result of this increased participation of women? Some of whom you've already identified in your presentation. Yeah, I mean, I can already see it changing. At least the criteria for how this disease group has been characterized. There was a framing that concentrated more on women in the past. So these diseases as being ones that particularly stigmatized and disadvantaged women. That framing has been lost in more recent years for more of a economic development argument. So I do wonder whether more women being involved in the research and also in advocacy and in policies for neglected tropical diseases will help that focus return, or at least to consider gendered aspects of neglected tropical diseases, whether the argument is there that they disproportionately affect women or at least affect women in different ways, and having that considered more once again. Okay, thanks. We have another question from the floor. I imagine that this will be, well, probably going to be the last question from the floor, but I think this is mostly perhaps more directed to Luis Otávio, or perhaps Poliana may also jump in, I don't know. Do you have the percentage of students who attended natural history courses with a view of becoming science teachers and later became scientists? So this is about the development of the profession of scientist, female scientist, women as scientists in Brazil. Luis Otávio. Bem, obrigado, Rita, pela pergunta. A Rita é uma colega, uma amiga que divide comigo a pesquisa sobre as enfermeiras, né? Bem, Rita, vou tentar responder da seguinte maneira. O inquérito da CAPES, né, que é a fonte que eu estou explorando, a gente está trabalhando, ele não tem justamente essa informação, né? Justamente isso que nós estamos, no momento, buscando, né? Encontrar informações sobre a formação delas. Nós sabemos a instituição onde elas estão trabalhando, a área, né, específica de atuação, né, do laboratório, né? O inquérito da CAPES vai a esse nível de detalhe, né, do laboratório, do grupo de pesquisa, do departamento, né, mas ele não dá informação sobre a formação, né, a graduação delas, né. Essa informação nós temos com relação ao curso de aplicação e aos outros cursos do Instituto Oswaldo Cruz, né, dos anos 40, 50, né? E ali a proporção de mulheres que tinham o diploma de História Natural é algo em torno de 30%, né? Então, no artigo que eu publiquei junto com a Nara e outros colegas, sobre também, né, como parecido com o trabalho da Poliana, sobre os periódicos, sobre a produção científica, nós detectamos também uma presença expressiva de mulheres com formação em História Natural, publicando, né, em periódicos, né, científicos brasileiros dos anos 40, 50, 60, né? A História Natural, ela se constituiu numa novidade, né, do ponto de vista da formação, né, porque é um curso que não existia no Brasil até a década de 30, né? Até a década de 30 no Brasil não havia formação de biólogos, né, como nós falamos hoje, ou biomédicos, né, ou de zoólogos, ou de botânicos, nada disso, né? Os zoólogos, botânicos
na sua grande maioria, eram médicos. Aí, então, o fato dos cursos de História Natural serem cursos novos e cursos que não atraíram, a princípio, a clientela masculina, abriu uma janela de oportunidade para as mulheres, né? E justamente no momento em que há uma revolução científica, né? No pós-guerra, né? Então elas estão mais up to date, né? Do que os homens, né? Os médicos, sobretudo, né? Eu acho que é isso, mas eu não tenho esse dado com a precisão que você está me solicitando. Obrigado. Obrigado, Luís Otávio. Eu iria perguntar, I was going to ask the other speakers if they want to add, you want to say some final words. Poliana, você quer dizer algumas considerações finais? Eu acho que só vou complementar o que o Luís Otávio falou, essa informação em relação à pergunta da Rita, né? A gente tem, em relação à produção científica, essas pesquisadoras que a gente coletou até aqui, a gente tem conseguido a especialização, né, dessas mulheres, e maior parte delas, pelo menos nesse período até os anos 60, são de mulheres com formação em História Natural. Mas é isso, queria muito agradecer pela conversa, pela troca, que a gente possa continuar essa conversa. Obrigado, Poliana. Entretanto, Manuel, Rodrigo Lima agradece a sua resposta, Poliana. Fala que trouxe indícios valiosos para pensar a presença das mulheres nesse debate. Samantha, do you want to give some final words before we wrap up? Yeah, I suppose for me, what's been important is to consider the history of tropical medicine and how the story of women is retold. But that's not just the scientists; it's all women who've been involved in tropical medicine, which I think the other presentations showed very strongly, especially in health education, which might not always be considered as well. And I can think of some parallels today with COVID-19 and, for example, the nursing sector, which is dominated by women but has not been very well represented in scientific briefings and in input into policy responses. So there are some strong lessons to be taken for dealing with diseases and outbreaks that we're seeing at the moment. Thank you so much. And I was gonna thank everyone for holding up so long before mentioning COVID-19. I think we did a very good job in doing a seminar on health, on tropical medicine, and we held up. But it's important, and I think Samantha, I think that's really important what you've mentioned about the actual or the practical relevance of what we're doing today and the kind of discussion that we've had today for the ongoing pandemic situation. So thanks for bringing that up. So Denise, do you want to say some final words? Yes, I like to thank everyone. It was great, and it's to me, when I started this project some 4 years ago, it's been very interesting to see how women are really it's almost made invisible, né? And so it's a big pleasure to participate with you guys here and hopefully foment more discussions about this in different institutions, in different contexts, in different territories, and in different areas of research. So I thank everyone for participation and holding up as well until lunchtime here in Brazil. Thank you. Okay, so our time is getting, we're drawing to a close. I want to thank all of our
speakers today for their fascinating talks and for the engaged discussion. I want to thank the audience for making such interesting questions. And I know that people are from all over different time zones. So it was good to be together in this conversation with you today. Thank you, everyone. I hope you enjoyed it. Let me also thank Luana Campos from Fiocruz and Arnab Chakraborty and Steve Parker at the University of York, who gave us great support to make this all possible. Thanks again. I hope you enjoyed. Please keep an eye on our YouTube link. We'll soon, as soon as possible, we'll provide a full recording of this talk with English subtitles and with subtitles so that everyone can fully understand what was said. Again, thank you very much. It was great sharing this moment with you and hope to see you soon. Take care. Bye-bye.